Olá, meninos e meninas. Espero que todos estejam bem, que esta pandemia passe rápido para que a gente possa se encontrar novamente e estabelecer um trabalho mais direto, né? Aqui quem fala é o professor Davidson. A gente trabalha hoje com uma revisão de etapa que já começou há coisa de 2 ou 3 semanas, onde a gente falava a respeito da organização do espaço mundial. O tema de hoje é uma parte bem interessante e bem controversa, né? Não tem consenso entre os geógrafos, sociólogos, historiadores, economistas, enfim, aqueles analistas que buscam estabelecer para o cenário internacional um padrão de comportamento dos países. Muito bem, o tema com o qual a gente vai tratar é a questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, né? A princípio de assunto, esses temas não têm nem mesmo uma definição que seja uma definição aceitável por todos, né, os analistas, e muito menos uma condição capaz de julgar uma luz naquilo que seriam os interesses tão diversos, às vezes contraditórios, entre os países. Então vamos lá. Quando a gente está falando de formação do espaço-mundo, com ênfase no desenvolvimento, 2 questões são inevitáveis. A primeira delas é o seguinte: por que existe tanta diferença econômica, diferença de poder aquisitivo, diferença de situação social entre os países? E a segunda é como é que isso veio a acontecer. Bom, a formação do espaço-mundo, dentro da visão do subdesenvolvimento, pelo menos nisso aí parece que há um consenso, ela está associada com as grandes navegações e o período de colonização que transferiu uma enorme quantidade de riqueza de algumas partes, né, que foram colônias no mundo para os países, né, considerados centrais naquele momento, particularmente os países da Europa Ocidental. Então houve aí, né, um aumento, né, do comércio, um aumento do intercâmbio de mercadorias, que no final das contas favoreceu a balança comercial e a acumulação de riquezas entre esses países da Europa Ocidental. Alguns deles são de destaque, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, da França, mas já houve outros também que enriqueceram bastante e não tiveram condições de progredir nesse enriquecimento, como é o caso de Portugal e Espanha, né? A própria Holanda, que já figurou no passado como um país de uma enorme capacidade de intercâmbio comercial. O marco que a gente tem, então, é o processo colonial. Quando a gente está falando das diferenças de capacidade econômica dos países, isso está associado diretamente com as relações que foram estabelecidas durante o período colonial. No entanto, isso não foi sempre questionado, não. Tá? A ideia de pobreza e de riqueza, né, de sofrimento e opulência, uma riqueza exagerada em algumas regiões, só começa mesmo a ser questionada com o processo que seria, né, o processo de emancipação de ex-colônias. Principalmente as ex-colônias, né, situadas na África e na Ásia. Por quê? Porque a partir daí ficou muito claro que alguns países gozavam de um padrão de vida extremamente elevado, né, com um nível muito grande de consumo, de conforto, de riqueza, de progresso tecnológico, enquanto outras nações padeciam de problemas que eram problemas que nem mesmo havia antes, como, por exemplo, a falta de água potável, né, em diversas regiões. A falta, por exemplo, de sistemas que pudessem permitir um nível cultural satisfatório, né, um nível de alimentação, nutrição satisfatórios para muitos desses países. Então a pobreza crônica, né, que emergiu junto com a emancipação das ex-colônias nesses locais, acabou chamando muita atenção após a Segunda Guerra Mundial. Na visão de alguns, o que acontecia era que esses países ainda estavam no estágio inicial de desenvolvimento e que depois de um certo tempo eles iriam progredir, tal como se fosse, por exemplo, uma pessoa, né, que nasceu, tem uma infância, depois uma adolescência, uma fase adulto e finalmente iria coroar, né, com o envelhecimento. Resultado, né, a ideia era de que, na verdade,
os países mais pobres estavam num estágio inicial de desenvolvimento e que fatalmente isso aconteceria, né, ao longo do tempo, com o progredir das relações capitalistas nesses locais. Visto dessa forma, então, o que se tem é que desenvolvimento produtivo era, na verdade, uma escada que os países iriam galgando com o tempo na medida em que fossem investindo e melhorando as suas relações econômicas internas. Mas essa conta não fechava, não. Quanto mais o tempo passava, o resultado era que havia um distanciamento significativo, crescendo, entre a pobreza dessas regiões e a riqueza dos outros locais. Parecia que, na verdade, aquilo que era a diferença inicial estava aumentando e o fosso entre estes países, a separação entre esses países, se alargava cada vez mais. Mesmo poucos anos após a Segunda Guerra Mundial, já havia grupos de economistas, de teóricos, né, do desenvolvimento, sociólogos, geógrafos, historiadores principalmente, que analisavam esse subdesenvolvimento levando em consideração aspectos que eram muito diferentes. Tinha um grupo, por exemplo, que levava a questão do crescimento econômico, ou seja, a quantidade de riquezas que o país pode produzir a cada período, a cada ano, por exemplo, enquanto outro grupo estava mais focado nas questões sociais. O país até cresceu, houve um aumento do PIB, houve um aumento da produção de riqueza, mas a população como um todo continua pobre, continua carente, sem acesso às condições básicas, né, de satisfação social. Então, resultado social, resultado final. O que acontecia é que a ideia de subdesenvolvimento já começava a criar polêmica até mesmo no seu início, quando alguns começavam a enfocar o desenvolvimento como um crescimento do PIB, enquanto outros começavam a enfocar, né, o desenvolvimento como um estágio de satisfação das questões sociais. E aí eu chamo a atenção então para essa dualidade. Aqueles que propõem, né, o subdesenvolvimento como estágio das forças produtivas, eles pregam que o país precisa, na verdade, investir em determinados setores que permitam o progresso econômico, que permitam o progresso da geração de riquezas. Então eu chamo a atenção do último item desse lado esquerdo. O desenvolvimento estaria na capacidade de gerar, ou seja, de criar, de utilizar, ou seja, de operar e de difundir, quer dizer, de distribuir as inovações tecnológicas dentro dos países. Por que as inovações tecnológicas? Porque são as inovações tecnológicas que permitem aumentar a capacidade produtiva e a qualidade dos produtos. Por outro lado, tem um grupo que está mais ligado às questões sociais, né? Que prega que o subdesenvolvimento é um atraso, né, e satisfação de necessidades sociais. Nesse ponto, o que eu chamo muita atenção é para o último item colocado lá embaixo. Quais são as propostas desse grupo? É de que, na verdade, você tem que ter ações governamentais, ações administrativas que sejam dirigidas ao combate à pobreza. Ações que sejam prioritárias no sentido de melhorar a capacidade produtiva das pessoas e a capacidade, né, delas gerarem riqueza e a própria satisfação social. Então elas pedem que, na verdade, os governos dirijam seus esforços para combater a pobreza, né, na busca do subdesenvolvimento. Correto? Bom, considerando essas duas correntes, e que não são as únicas, existem aí uma série de divergências, uma série de contradições quando se fala a respeito da ideia de desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento, será que teoricamente poderia ser colocado como um estágio econômico de satisfação social, um estágio de produção que permita ao país progredir? Isso será que significa também que, né, os países seriam como espelhos uns dos outros, e os países que hoje se encontram na dianteira funcionam como modelos para que os demais países possam um dia se espelhar e buscar o crescimento semelhante?
Essa é uma dúvida que sempre ficou, né, quando se fala a respeito da padronização do cenário internacional, ou da tentativa de se estabelecer grupos de países de acordo com a ideia de desenvolvimento no cenário internacional. Isso fica muito claro quando a gente pega diversas classificações internacionais que comparam, por exemplo, aquilo que seria o poder aquisitivo, a capacidade de geração de riqueza, a produção econômica global, tá? E outros indicadores de satisfação social. Por exemplo, nesta imagem, nós temos aí um mapa-mundi, onde o Brasil e alguns países vizinhos, como Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, México um pouco mais acima, alguns países do norte africano, se apresentam como da mesma capacidade, né, de desenvolvimento humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, ele foi criado em 1999 no relatório do Banco Mundial, o relatório do Desenvolvimento Mundial, do Banco Mundial, né, que é afiliado à ONU. A ideia era de tentar estabelecer aí um potencial de desenvolvimento de cada um dos povos, com base naqueles famosos, né, educação, saúde e alimentação. Se nós analisarmos este mapa, que é um mapa até recente, 2015-2016, diversos países se encontram na mesma condição do Brasil. Até mesmo alguns que normalmente a gente não tem lá muita informação, como vários do leste europeu, a turma do Cáucaso, alguns países do Oriente Médio, Turquia, a própria China, Mongólia. No entanto, quando a gente analisa outros países com metodologias diferentes, a gente vê que isso aí é contraditório. É o caso, por exemplo, deste mapa, né, que trabalha com CGV, que mede aquilo que seria o índice de inovações tecnológicas na capacidade produtiva dos países. A gente vê, por exemplo, que o país Brasil se diferencia bastante em relação a vários outros, né, vizinhos pela sua capacidade mais destacada de produção com base em manufatura. E nem é uma capacidade tão grande se nós considerarmos, por exemplo, alguns daqueles países do leste europeu que antes a gente comparou. Observe, os países do leste europeu apresentam, de modo geral, uma manufatura muito mais avançada e a capacidade de serviços também mais destacada. Chama atenção para o fato de que alguns países com IDH elevado, colocados no norte da África, se colocam, na verdade, como muito mais dependentes tecnologicamente, inclusive, do que do Brasil. E se nós compararmos o nosso vizinho, parceiro comercial histórico, México, a capacidade de manufatura deste país aumentou dramaticamente nos últimos tempos e se coloca de uma forma muito diferente daquela que poderíamos imaginar analisando o mapa do IDH mundial que a gente viu anteriormente. E por último, eu chamo a atenção para um mapa que eu não coloquei o nome em cima, me esqueci. O mapa, ele é um mapa de centro e periferias, né, capitalistas. Este mapa não está muito atualizado não, mas ele também não é tão antigo. O mais interessante é que ele coloca, por exemplo, uma área core, uma área central, né, que está estabelecida sobre aquele conjunto, né, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, alguns países do norte da Europa, Austrália, Japão. Ele estabelece como periferias, né, algumas regiões que hoje são extremamente ricas, como é o caso, por exemplo, da China, como é o caso da Índia. Descarta alguns países que são considerados emergentes, como aqueles que a gente viu do norte da África, e mesmo aqueles do leste europeu que apresentam uma condição produtiva muito forte. Então, o que eu recomendo a vocês é que façam um estudo bem detalhado a respeito das ideias de desenvolvimento, centro, periferia, norte, sul e esse limite estabelecido pelo core tecnológico. Ele vai ser extremamente importante para, né, os estudos que vocês farão para os vestibulares. Eu espero que vocês tenham gostado
Em breve a gente volta realizando uma série de exercícios. Até lá!